Olá pessoal da TV Liberdade, eu sou Laelson Lima do programa Renascer. Estou aqui hoje com o Dr. Daniel Fernandes, ele que é o atual presidente da OAB, e Márcia Scioli, que é candidata a vice de primeira vez, né, Márcia? E Dr. Daniel, ele é advogado, é professor universitário, é de Arapiraca, filho do doutor José Fernandes e da Márcia, economiária da Caixa Econômica, muito conhecidos, e estão aqui para justamente conversar sobre essa eleição, né? O doutor Daniel é um defensor do meio ambiente, e eu que faço um programa ambiental, a gente resolveu entrevistar para saber do que ele pretende fazer e por que deve ser candidato à reeleição nessa chapa da OAB, chapa 1. Muito bem, professor Laelson. Muito boa tarde, bom dia, boa noite, né? Não sei que horas os nossos telespectadores poderão assistir esse vídeo. E eu agradeço por demais a oportunidade, né, facultada a gente de falar um pouquinho aqui sobre a nossa instituição. E agradecendo assim de início, professor, eu queria dizer que o Daniel é apenas um porta-voz da classe, é apenas um servidor da classe. Toda luta que a gente encampa, seja em favor da advocacia, seja em favor da sociedade ou mesmo das causas ambientais, como o senhor muito bem lembrou aqui, é porque a gente tem um time repleto de advogados compromissados, abnegados, colaboradores, que entendem o tamanho da instituição, Ordem dos Advogados do Brasil, e colaboram conosco para que esse trabalho seja desenvolvido. Quando o senhor me pergunta o porquê da nossa candidatura, eu posso dizer que ela surgiu com muita naturalidade. Primeiro, porque é a primeira oportunidade do meu nome e ao crivo, né, do voto direto. Pois aqueles que não sabem, eu assumi a presidência da OAB Arapiraca em virtude da vacância do cargo, por conta da renúncia do ex-presidente. Então, o nosso estatuto determina que, nesses casos, a vacância deva ser suprida pela via indireta, pelo órgão maior da nossa OAB em Alagoas, que é o Conselho Seccional. Então, nós tivemos a oportunidade, a confiança e o respeito da instituição em aclamar o meu nome como presidente da OAB Arapiraca. Então eu deixei o Conselho Seccional e passei a assumir a presidência da OAB Arapiraca, assim como ocorreu com o nosso atual vice-presidente, Dr. Ivens Alberto Queiroz, que é um amigo querido, um irmão, um advogado de nome inquestionável. E então nós assumimos e a partir de então formamos, me permitam aqui dizer, uma nova diretoria. Uma nova diretoria porque nós tínhamos também valorosos diretores que permaneceram, que é a doutora Vânia Félix, a doutora Rose Amorim e o doutor Paulo Amaral, em que a nossa sintonia, a sinergia permitiu que nós passássemos a dar um outro tom para a nossa instituição. Um tom crescente, num momento difícil da pandemia, em que conseguimos estabilizar a OAB, que se encontrava fragilizada por conta da própria pandemia e por conta da situação de uma renúncia, né, de um dirigente, e então trouxemos à tona a respeitabilidade institucional com os nossos posicionamentos, construção de diálogos, interlocução com os poderes públicos, sempre que a OAB foi demandada, desde o início da pandemia até o presente, sejam nas questões que vertem para as demandas e necessidades da advocacia, sejam aquelas demandas que vertem para as necessidades maiores sociais, como é o de cunho socioambiental, como é o de cunho de saúde, assim como fizemos interlocução com o governador do estado, com o Ministério Público Estadual, com o Poder Executivo Municipal, para que, naquele momento, pudéssemos ter assistência, né, aos, porventura, contaminados pela Covid, tivéssemos leito hospitalar, tivéssemos testes. Então, a OAB se fez presente em todos os momentos. Porém,
com um diferencial, sempre com muito respeito ao nome Ordem dos Advogados do Brasil e com um compromisso com a advocacia. Isso é o que nos fez avançar enquanto gestores e o que nos trouxe a essa condição. Porque, como eu disse, até mesmo por meio das redes sociais, essa nossa candidatura, que hoje a gente consegue reunir a grande parcela da advocacia arapiraquense, né, do mais jovem ao mais experiente, de toda uma classe acadêmica formada por advogados, professores da UNEAL, do SESMAC, né, da Anhanguera, da Nassau, e que entenderam que esse caminho que nós iniciamos a trilhar deveria permanecer. E hoje a gente forma uma chapa plural, respeitando o que nós conseguimos construir de paridade, respeitando as nossas cotas de etnia, e trazemos conosco para essa caminhada, né, a Márcia, que é a nossa vice, que é uma advogada que merece, né, reconhecimento pela luta e pela firmeza com que leva as demandas, inclusive que envolvem as mulheres. A gente está vendo aqui, a gente conhece a Márcia de longas datas, mais através dos pais, né? Eu já tenho assim mais idade do que vocês e a gente conhece muitas pessoas através do nome dos pais. A Márcia a gente conhece bem. Ô Márcia, por que você resolveu encampar essa luta junto com o doutor Daniel? Boa tarde, Laelcio. Boa tarde a todos que estão nos assistindo e nos ouvindo. Obrigada, TV Liberdade, por essa abertura. E dizer que é uma grata satisfação estar caminhando como candidata a vice-presidente na Chapa 1, com Daniel e todo esse grupo, porque nos últimos anos a gente nunca teve uma OAB tão aberta, tão plural, tão democrática. Eu venho representando vários grupos esses que marcharam de lados opostos em diversos momentos das nossas eleições. Então, há praticamente 9 anos. E essa é a oportunidade que a gente teve de unir tantas outras oposições em virtude do trabalho que a gente enxergou trazido por essa administração, por essa gestão da OAB, tanto a nível seccional como a nível de subseção. Então, o Nivaldo, à frente da OAB seccional, deu essa abertura grande a todos os colegas que assim quisessem contribuir com a nossa instituição, e Daniel, assim o fez também quando assumiu no dia 17 de março de 2020. Pelo levantamento que a gente fez, pelo acompanhamento que eu venho fazendo do doutor Daniel, ele possui muita experiência nesse sistema OAB. Eu queria saber quais foram os papéis que o senhor já cumpriu, desempenhou nos últimos anos. Tudo bem, Laelcio. Apesar, né, de vários nomes que eu vou citar aqui, né, mas a nossa idade ainda está no início. Estamos começando a trilhar a nossa jornada, né, profissional, institucional. Mas, de fato, né, eu tive a oportunidade de, posso dizer assim, com densidade, participar de vários momentos e de várias funções institucionais. Né? Já tinha participado de uma eleição em 2012, né, quando não conseguimos lograr êxito, tivemos como presidente então sempre presidente Cláudia Lane, né, mas em seguida começamos a trilhar um papel institucional, mesmo sem nunca ter deixado de contribuir ainda em todos os períodos. E então, em 2016, nós fomos eleitos como Nivaldo, presidente da Caixa de Assistência, hoje presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, e eu na qualidade de tesoureiro. E ali a gente conseguiu realizar um trabalho que eu me orgulho muito, porque conseguimos alcançar o estado todo, equipando salas de advogados, entregando serviços, e um dos maiores foi a nossa sede aqui em Arapiraca, né? Em que, junto com Marinela, conseguimos reunir os recursos, apresentar projetos, ter isso aprovado dentro dos órgãos
do Conselho Federal, tendo a verba liberada, conseguimos tocar uma obra e construímos aquele prédio, né? Fizemos a prestação de contas, tivemos as contas aprovadas com louvor, e eu pude participar disso, e eu costumo até dizer, e não é mentira, que eu sei da referência de cada pedra de piso que ali consta, né? Então, nesse caminho, pude ter a experiência de percorrer o Brasil todo, conhecer trabalhos institucionais das caixas de assistência, construir interrelacionamentos, permear dentro do Conselho Federal, e nos anos seguintes eu tive a oportunidade de ser conselheiro seccional, pude ser coordenador das subseções e pude ser tesoureiro adjunto da seccional, né? Então, um pouquinho de cada coisa eu posso dizer que vivi, né, e vivi intensamente. E em cada um desses momentos e dessas oportunidades, sempre buscando tratar seriamente as coisas institucionais. Assim como eu aprendi que deve ser a vida, assim como eu tento pautar sempre a minha vida, inclusive profissional, dentro dos preceitos que eu aprendi, primeiramente dentro de casa. Seriedade, compromisso, né? E competência com a advocacia. Doutor Daniel, a pandemia, ela atrasou muito a todos, até a gente ir se adequando a cada momento. Todas as classes, quer seja a medicina veterinária, a medicina humana, o farmacêutico, e os advogados não foi diferente. Quais as dificuldades que os advogados tiveram durante essa pandemia? Professor Laelson, é difícil a gente aceitar e triste de falar, mas nós passamos um momento calamitoso para todas as profissões, mas sobretudo para a advocacia, que prescindia não só do trabalho do advogado, mas de que o Poder Judiciário, os órgãos que compõem o sistema de justiça, né, seja Ministério Público, seja a própria polícia, né, isso tudo funcionasse. E a gente teve, naquele momento de início de pandemia, uma paralisação total. Com essa paralisação total, o meio de subsistência único para quem sobrevive da advocacia são os honorários que decorrem ou do sucesso das demandas ou da contratação do cliente, né, quando se trata de um auto extrajudicial, de uma consultoria, e naquele momento tudo parou. Então, o senhor imagina, o advogado, ele não tem a benesse de todo mês, assim como um funcionário público, ter o seu subsídio depositado. Ele depende do que ele produz, ele depende de como o judiciário também anda dentro da velocidade possível. Ele depende, para receber uma verba de natureza alimentar, que o judiciário libere um alvará, seja o dos honorários dele, seja o do cliente, para que ele possa cobrar os honorários, e tudo isso parou. Então, nós passamos por um momento que ainda não superamos, de que muitos colegas advogados tiveram que abandonar seus escritórios. Paralelamente, aqueles mais experientes se depararam com uma virtualização que vinha ocorrendo, mas de forma brusca, onde tudo passou a ser pela forma virtual, e muitos colegas não tinham essa adaptabilidade de lidar com os meios de informática, e a gente precisava chegar até essas pessoas. Nós tivemos colegas que não tinham condição de fazer a feira para alimentar a família. E aí foi onde a OAB conseguiu também trabalhar muito, junto com a Caixa de Assistência dos Advogados, né? Juntamente com o presidente Ednaldo Maiorano, nós acolhemos algumas ideias, fizemos campanhas aqui, e a Caixa de Assistência instituiu uma bolsa solidária. Ou seja, aqueles advogados que se declarassem, e veja que a situação é difícil, você se declarar que está numa situação de vulnerabilidade, né, receberiam, e como receberam, um auxílio financeiro, ainda que não suficiente, certamente, mas que atenuava uma necessidade premente. Aqui em Arapiraca, nós não tendo orçamento para tal, mas fizemos uma campanha complementar de trocar uma máscara por 1 quilo de alimentos. Né? Conseguimos arrecadar uma boa quantidade de alimentos e passamos esses alimentos para a Caixa de Assistência
para que ela nos indicasse quem seriam os colegas necessitados aqui em Arapiraca. E nós tínhamos de 5 a 6 colegas que se estavam numa situação que não conseguiram comprar 1 quilo de arroz, para vocês terem ideia. Então, esse é um lado que a OAB também visa, não um lado somente social, mas um lado institucional voltado para o advogado, que era aquele necessitado, né? Outras demandas foram acolher esses advogados que precisaram fechar os seus escritórios, reduzir custos. E onde eles iriam trabalhar? Onde eles iriam receber os clientes? Na nossa casa. Então, reestruturamos, reequipamos com aparelhos adequados, computadores, scanners, funcionário que pudesse ajudar na configuração dos equipamentos. Trouxemos para Arapiraca um posto de certificação digital, né? Quem é do meio sabe que hoje o certificado digital é tão ou mais importante quanto foi a caneta um dia, onde os advogados peticionavam e subscreviam com a caneta. Hoje não se faz nada na advocacia que não seja por meio de um certificado digital. Então, com esse olhar, nós, obviamente, dentro de um alinhamento, um trabalho conjunto, tanto com o presidente Nivaldo, quanto com o presidente Ednaldo Maiorano, conseguimos avançar em demandas que de fato importavam para a advocacia. Então, se hoje a gente chega lá na nossa casa, e eu digo que é a casa de todos os advogados, que não tem bandeira, que acolhe a todos, do mais jovem ao mais experiente, daquele que já teve um volume maior de clientes, aquele que está começando agora. A gente tem as nossas salas de reuniões ocupadas, a gente tem as nossas salas de peticionamento ocupadas, a gente tem uma demanda que aquela sede, que há 3 anos nós trouxemos com uma estrutura ímpar, hoje já não cabe. Então, nós já temos esse outro compromisso, ampliar, servir mais ao advogado, ampliar os espaços de convivência, os espaços offices, os escritórios compartilhados dentro da nossa própria instituição. E isso é uma coisa muito bonita, porque a gente tem uma relação entre as demais classes e a gente não encontra em nenhuma delas um conselho que abrigue todos os profissionais e tente trazer-lhes essa dignidade, inclusive com um ambiente para trabalhar. A gente está vendo, doutor, aí todo ano vários novos advogados se formando. E o número, assim, bastante significativo. Como a OAB ela está agindo com esses novos profissionais que estão entrando e diante dessas mudanças tecnológicas que estão acontecendo, porque a gente sabe também que alguns profissionais, não só do direito, mas de outras instituições, de outros grupos, eles, quando vem a mudança na tecnologia e começa a atuar com computadores, com sistemas, com programa, todos sentem, e alguns até desistem, achando que não aprende mais. Como a OAB está lidando com essa parte aí de tecnologia, principalmente para as pessoas mais jovens, que são mais ágeis? Bem colocado, Laelso. Eu acho que essa é uma resposta complementar àquilo que eu falava, né? E, inclusive, é um dos nossos compromissos para que seja ampliado. Como eu disse, lá é o abrigo para todo aquele que está dentro da classe, sobretudo os advogados iniciantes, né, que são jogados no mercado de trabalho sem muitas vezes terem tido a experiência de um estágio, né, de um convívio com um profissional, saber como se faz. Veja só que curioso. Essa turma toda que está entrando mais recente sequer teve a oportunidade de fazer uma audiência presencial. Então, além de lidar com o virtual, eles vão ter que aprender a lidar com o presencial. Né? Então, esse é um momento novo, né, de reorganização, mas a gente já compreende a necessidade do primeiro networking que esses profissionais recém-chegados ao mercado de trabalho precisam fazer, é dentro da própria classe. É conhecendo um advogado mais experiente ou trocando uma ideia com outro colega que entrou na mesma época, mas que um tem mais facilidade em lidar numa seara do direito, outro noutra, e ali se formam as redes de relacionamento. E isso ocorre muito bem, com muita fluidez, nas nossas comissões. Nós temos diversas comissões temáticas que indistintamente abrigam a quem pretenda
trabalhar, a quem pretenda contribuir, né? Nós temos desde as nossas comissões permanentes, como é a tão famosa comissão de prerrogativas, aquela que defende o nosso principal instrumento de trabalho, que é a prerrogativa do advogado, né? Como outras comissões temáticas de estudos, como de estudos trabalhistas, de estudos tributários, de acompanhamento legislativo, né? De acompanhamento e defesa da mulher advogada, né? Então, esse, sem sombra de dúvida, é o primeiro espaço para que essa jovem advocacia possa estar dentro de casa, lá, utilizar dos serviços que a gente apresenta, fazer as primeiras redes de relacionamento, e eu posso dizer aqui que eu conheço vários, quantas sociedades não foram formadas ali, quantas parcerias que renderam amizades e honorários também não se iniciaram naquele momento. Então, o abrigo dentro da nossa casa, para o jovem, é fundamental. E, sem sombra de dúvida, para aquele que padeceu e se desestimulou dessa, poxa, será que eu vou acompanhar essa velocidade? Né? Também tem que chegar lá até a gente. Precisa estar lá. Porque, certamente, talvez mais experiência, que não tenha esse know-how de lidar com o tecnológico, vai poder trocar a experiência dele com esse jovem que já consegue, né, mais facilmente operacionalizar o tecnológico, e essa troca de informações é o que eu acabei de dizer, é esse networking que vai fortalecer a nossa comunidade advocatícia. Pois é, doutor Dani, é muito conhecimento, a gente não sabe, o direito é uma coisa muito aberta, profissão linda, bonita. E o senhor está com essa missão, né, honrosa, de passar mais 3 anos, quem sabe, né, com essa missão de cada dia mais manter e elevar a classe do advogado, principalmente no estado de Alagoas e no nossa região. Tão honrosa, professor, mas muito mais de responsabilidade. Tanto que em todas as nossas conversas, independentemente do momento que a gente está de pré-eleitoral, eu sempre digo que a responsabilidade de tornar cada vez mais o nome OAB imponente, altivo, independente, não é só do Daniel, não será só da diretoria ou do conselho que hoje a gente vai ter a oportunidade de instalá-lo pela primeira vez na história, mas é uma responsabilidade de toda advogada, de todo advogado, de assumir esse compromisso de respeito, né, de promoção do nome institucional, de adoção das atitudes éticas dentro da profissão. Então, é isso que a gente pretende, cada vez mais semear essa semente, de trazer à classe a responsabilidade de manter o nome OAB como sendo este que reconhecidamente no Brasil é das instituições de maior confiabilidade e importância. Já que o senhor tocou no nome de mulher, aí a gente vai falar um pouco de mulher. E aí vai para os dois, doutora Márcia e doutor Daniel, né? A gente sabe que alguns entraves acontecem em maior proporção com as mulheres, né? Como a advogada mãe, né, enfrenta audiências no período de amamentação. Como é que a OAB pode atuar nesses casos, quando a mãe advogada está amamentando, para resolver essas questões das audiências dela perante a justiça? Esse é um tema muito sensível a nós mulheres advogadas, principalmente as mães advogadas, porque há realmente uma diferença de tratamento que a ordem precisa se aproximar um pouco mais desse pleito. Aqui em Alagoas, nós ainda não temos com efetividade salas nos fóruns adaptadas a essas situações, que é um compromisso nosso de ir em busca para efetivar essas salas de amamentação para a mulher advogada, para a mãe advogada nesse período. Realmente há um
uma forma diferenciada que merece esse olhar mais cuidadoso da nossa ordem. Complementando o que a Márcia falou, professor Laelson, nós temos, na verdade, de um tempo recente, podemos dizer assim, de fato, uma política institucional mais robusta voltada para as demandas da mulher advogada. Ser advogado não é fácil. Ser advogada é muito mais difícil. Porque além de todas as tarefas que normalmente a mãe, por estar mais próxima da criança, tem, ainda encontra a dificuldade em exercer a sua profissão nesse momento, seja o pré-parto, seja o pós-parto com um bebezinho onde precisa dar atenção. Sem falar mensalmente as questões menstruais que atingem a TPM, como a gente fala, né? Que geralmente tem um período que tem mulheres que sofrem mais do que os homens, por Tudo exemplo. É mais difícil para as mulheres, né? Desde o vestuário, enquanto a gente veste uma camisa, coloca um terno e vai para qualquer lugar, né? A mulher precisa ter uma roupa adequada, precisa mudar a roupa, andar, o sapato é mais diferente, incomoda mais. Então a mulher é uma verdadeira guerreira e heroína, né, exercendo qualquer profissão que seja, sobretudo a advocatícia. E vem sendo uma construção de direitos, porque há bem pouco tempo a gente não tinha esse compromisso com a paridade efetiva, que vem, né, de 2 anos para cá, e que a gente consegue efetivar nesse pleito essa paridade. E por que a paridade acontece agora? Porque a gente observou, né, dentro das pesquisas, que 50% dos advogados, das advogadas são mulheres. Então, a gente tem essa proporção de 50% homens e 50% mulheres. Então, é preciso trazer essa pauta dentro dessa mesma dimensão de importância para a instituição. Pois é, professor. E você vê que é muito fácil escorrer de falar com Márcia e a gente trocando a ideia. E essa política, a gente pode dizer que se iniciou por meio do braço forte de uma alagoana, de uma representante nossa, que foi candidata ao Conselho Federal, né, Fernanda Marinella, quem iniciou o movimento Paridade, onde naquela época se exigia pelo menos 30% da composição dos órgãos diretivos. Depois se iniciou o movimento para modificação da Política Nacional de Prerrogativas, instituindo e garantindo às mulheres advogadas preferências em audiências, preferências em sustentações orais, quando estivessem na condição de grávidas ou lactantes. Então, isso é uma construção e que a gente pode dizer, né, que partiu daqui de Alagoas. A gente é muito grande, é um estado pequenininho, mas como diz o presidente Nivaldo, nós somos ousados. Nós conseguimos repercussão nas nossas matérias em todo o país, né? Então, essa evolução, até a gente chegar na paridade que Márcia pontuou aqui, ela vem sendo construída tijolo a tijolo, com a dedicação de todos aqueles que fizeram o sistema OAB durante esse período, e é preciso se dar esse reconhecimento, né? Aqui a gente não trabalha desconstruindo ninguém, aquele que contribuiu mais ou contribuiu menos, mas que dedicou o seu tempo para a instituição, porque é preciso que se diga, às vezes as pessoas não acreditam, mas é um serviço que nós, enquanto advogados, gerimos a nossa classe sem qualquer remuneração, né? Mas sim pelo compromisso, e eu digo sempre, pelo menos para mim e para tantos outros, eu só tenho como ganha-pão a advocacia. Se eu não tiver no meu meio profissional forma de subsistir e de dar uma subsistência digna para minha família, eu não estou fazendo nada. Exatamente. Então é esse compromisso que a gente precisa ter com todo e qualquer advogada e advogado. Doutor Daniel, a gestão do Nivaldo Barbosa, ela está completando 3 anos, não é isso? Isso. Como é que vocês definem essa gestão que está terminando do doutor Nivaldo? Olha, falar do Nivaldo é falar de um pequeno guerreiro, um pequeno gigante guerreiro que conseguiu, e eu pude compartilhar durante esse período em que assumi a presidência aqui com ele,
né, que assumiu a instituição, passou 1 ano e 8 meses numa guerra sem fim para dar condição de subsistência para a advocacia, né, e que diante dessa situação de pandemia conseguiu, eu acho, que fazer muito mais do que se podia e do que se esperava. Isso porque dorme ele, acorda ele pensando na advocacia. Quantas vezes eu saí da OAB Jacarecica 11 horas da noite e ele estava lá, né? Quantas vezes eu cheguei lá às 7h30 da manhã esperando ele chegar e ele chegava em seguida. E durante a pandemia em que a gente ficou aprisionado, inclusive sem poder nos socorrer dos nossos colegas advogados, né? A gente ficava experimentando, iniciando essa questão do virtual, reuniões virtuais, né? E a dificuldade para dar uma resposta para a advocacia. E gigantemente e inteligentemente, com a ajuda de uma equipe, de um time de advogados, né, compromissados com a instituição, conseguimos construir projetos e saídas fenomenais que vieram e que devem permanecer, como, por exemplo, o Via OAB, né? O Via OAB foi a forma que se encontrou de se conseguir a liberação dos alvarás que autorizam, né, o pagamento de valores decorrentes dos atos processuais, né, os processos ganhos pelos seus clientes e partes e advogados, pela via digital, dentro de um órgão da OAB que fazia interlocução com as instituições bancárias, né? Foi implantar serviço do INSS para o advogado previdenciarista dentro da OAB, né? Tornar esses serviços virtuais. Isso tudo dentro do meio de uma pandemia. É quando necessário, ainda que no meio da pandemia, representar um juiz que desrespeitou prerrogativas, né? Então isso é compromisso, isso é trabalho. E sem falar, que eu falo com muita honra, e assim como ele diz, é um arapiraquense. Nós temos a honra de ter um arapiraquense presidente do Conselho Seccional e teremos, se Deus quiser, de tê-lo como candidato que está, como conselheiro federal, no órgão maior, no órgão nacional da OAB, mais um arapiraquense, porque Nivaldo estará lá. É verdade, é preciso que se rendam essas homenagens a Nivaldo, que assumiu a OAB e uma surpresa mundial, a pandemia. E dentro desse processo pandêmico, ele demonstrou a sua força de trabalho, a sua competência, a sua habilidade em atuar em prol da classe num momento de crise. Isso são para poucos. E ele fez isso com toda a advocacia indistintamente, conversando com os colegas do interior e também de outras subseções que não Arapiraca, mas há um reconhecimento quase que unânime de que Nivaldo chegou em todas as cidades. Ele abriu esse canal com toda a advocacia, independente de quem tenha sido oposição, de quem tenha prestado voto a ele. Dentro desse período pandêmico também, a gente teve as ações da ordem aqui em Arapiraca, né? Como o Daniel já bem falou, o OAB Prev, o Via OAB, nós tivemos a aprovação da Sala de Estado Maior dentro desse momento, que é um marco. Então, enquanto as pessoas às vezes estavam preocupadas somente com a pandemia, mas estava Nivaldo junto com outras pessoas preocupados também com situações importantes para garantir as prerrogativas da advocacia alagoana. E aqui em Arapiraca ele deixou um legado que possivelmente outra pessoa, outro candidato, outro presidente não deixaria, que foi a criação do Conselho da Subseção de Arapiraca. Então hoje nós temos um conselho e vamos nessa eleição, né, eleger pela primeira vez aqui em Arapiraca a nossa chapa, que antes era uma chapa com 5 diretores, agora nós teremos 24, né? 24 no total, porque são 19 conselheiros mais 5 da diretoria. Então é um marco e é preciso que se renda essas homenagens a ele. Nivaldo Barbosa. Nivaldo Parabéns Barbosa. aí a Nivaldo Barbosa, né? Que está terminando sua gestão e com certeza será conselheiro federal. A OAB, doutor, ela é respeitada por todos. A OAB nacional, a OAB estadual
e, por conseguinte, a OAB regional, né? A gente sabe que Arapiraca é uma cidade polo. E através das redes sociais a gente tem encontrado vocês em campanha, em Giraldo Ponciano, em Lagoa da Canoa, em São Sebastião. E a gente vê assim, a adesão desse pessoal à chapa de vocês. O recebimento, o respeito que ele tem pelas pessoas de vocês. Quantos municípios fazem parte da OAB Subseção Arapiraca? E se vocês já visitaram todos, e como estão sendo recebidos por esses colegas? Muito bem, Laelson. Na verdade, a gente tem uma competência, uma abrangência territorial considerável. Nem todas as cidades estão instaladas com marcas, né? Mas a gente tem hoje, contando com Arapiraca, 12 cidades que compõem a subseção Arapiraca, né? De Campo Alegre a Limoeiro, a Taquarana, Coité, Craíbas, Giral, Traipu, Lagoa da Canoa, Feira Grande, São Sebastião, Junqueiro e Arapiraca, né? E um dos nossos compromissos, né, é levar mais ainda a proximidade da subseção Arapiraca a cada um desses municípios, sobretudo esses municípios onde há comarcas instaladas, onde o Poder Judiciário está instalado, né? Mas em todas elas há advogados. E esse relacionamento, ele não veio de agora. Então é muito confortante quando a gente... reconfortante e confortável quando a gente chega nessas cidades e encontra lá colegas que sabem que sempre puderam contar com a gente, que sabem que estavam próximo da OAB, mesmo apesar da distância, né, física. E essa caminhada tem sido muito boa, né, porque a gente consegue ver, né, Márcia, cada vez mais essa necessidade de estar próximo dessas cidades que ficam um pouco mais distantes, ou que aquelas pessoas às vezes até nem sentem tanto o pertencimento, porque não convivem no dia a dia na cidade de Arapiraca. Eles têm os seus problemas específicos naquelas comarcas. Então a gente precisa também chegar mais próximo para entender as especificidades das demandas que a advocacia de cada local desses representa e que deve trazer para a gente, e que a gente deve, sem sombra de dúvidas, tratá-la com muito carinho. E dentro dessas visitas, claro, a gente vê o quão respeito a gente tem dos colegas e também a confiança. E não uma confiança por ser Márcia, por ser Daniel, mas uma confiança pelo serviço prestado, que vem sendo prestado ao longo da história, ao longo dessas pessoas que estão à frente da OAB. Nessa construção, como o Daniel mencionou, nessa construção de tijolo a tijolo, nós temos muito mais a realizar nesses próximos anos, com tudo engatilhado. E essas outras cidades que abrangem também a subseção Arapiraca estão confiantes que a gente vai sim prestar essa aproximação e vai ser mais efetivo o trabalho da ordem para elas também nos próximos 3 anos. Pois é, pessoal, a gente está batendo um papo aqui com o doutor Daniel e a doutora Márcia, ele que é advogado, ela também, que são candidatos à reeleição, posso dizer assim. É a primeira vez que ele ocupou um espaço que estava vazio, primeira vez da Márcia. Na verdade, eu estou, né, não candidata a primeira vez, já fui candidata outras vezes, né, então já fui candidata a vice com o professor Cláudio Canuto e já fui também candidata à presidência na eleição passada, também aqui na OAB. Então não é a primeira vez. Não, mas a primeira vez que a gente teve essa união histórica e que aglomerou tantos grupos em prol da advocacia. Como eu havia falado, doutor Daniel e Márcia, a OAB é um órgão assim que a gente considera um dos mais respeitados do país. Defensor dos direitos humanos, das causas sociais, dos conflitos que existem nos municípios, nos estados. Todos esses conflitos a OAB está presente. Os colegas advogados que fazem parte da OAB, eu acho que tem que ter transparência, competência
e zelar pela instituição. Hoje, quando a gente pensa em fazer algo que não está correto, a gente não prejudica só a gente prejudica toda uma instituição, todos os colegas. Então, o nome da OAB tem que ser zelado, tem que ter organização, união, para que ela se torne cada vez mais forte e mais respeitada. Eu conheci o Dr. Daniel no evento ambiental, ele é defensor do meio ambiente. E a gente criou um projeto aqui, chamado Projeto Renascimento, do plantio de uma árvore para cada vítima da Covid que faleceu no município de Arapiraca. Plantamos, doutor Daniel, 568 mudas. E tem duas, eu distribuí 12, mas na OAB, na sede da OAB Arapiraca, tem duas plantadas por a gente. E eu quero crer que esteja bem regada e crescendo como a OAB está crescendo. 2 IPs. 2 IPs. Eu queria saber o que a OAB representa para Arapiraca e para toda a região. Vamos lá, diante de tudo que foi já dito, né, mas de fato há uma representatividade muito forte, né, do nome OAB. Tudo que leva a chancela OAB, de fato, tem um respeito, ou leva a uma respeitabilidade muito grande. A gente não pode abrir mão disso. Por isso que a gente precisa tratar da nossa instituição sempre com muita cautela, sempre com muito zelo. E eu ouvi uma coisa, certa oportunidade, que me fez guardar isso e tentar sempre praticar, para que a gente, enquanto gestor de ordem, né, permaneça sempre robustecendo o nome OAB. E a OAB, ela não pode ser um comentarista de causo, mas ela precisa ser uma protagonista de causas, né? E diferentemente do que pode ter aparentado ou aparecido diante de outro momento, quando nós assumimos, eu tentei colocar isso, né, como uma missão. Então, o Daniel não precisa ser o espelho da OAB, mas a OAB precisa ser o espelho da sociedade. E o Daniel precisa ser um servidor da OAB, assim como todos aqueles que estão com o Daniel nessa caminhada, que estão atualmente na diretoria, que estão compondo as comissões, que permaneceram fielmente e firmemente dentro desse propósito institucional, despersonificado, é que a gente pretende seguir, sempre em prol de uma melhor e eficiente prestação jurisdicional, em garantia e em defesa dos direitos humanos e, sobretudo, contra toda e qualquer violação de prerrogativas dos nossos advogados e advogadas. Márcia. Exatamente. A advocacia é uma profissão que está na Constituição Federal. Então, a advogado, o advogado são essenciais à administração jurídica. E a OAB, ela representa para a sociedade a garantia dos seus direitos individuais, a garantia das liberdades, a garantia à vida, a garantia do patrimônio, da honra. E para o advogado e para a advogada também representa a garantia do livre exercício da sua profissão. Já está com mais de 1 hora de entrevista, mas a conversa está boa, a gente poderia passar aqui até a tarde inteira, né? Escutando o doutor Daniel e doutora Márcia, que são muito inteligentes, criativos, responsáveis. Mas de antemão, eu queria deixar aqui, terminar essa entrevista, com o doutor Daniel fazendo os seus esclarecimentos finais para os seus pares, né? A Márcia também, e dizer que passado o dia 19, né? O dia da eleição. 19 de novembro. Passado o dia da eleição, o doutor Daniel sendo eleito, ou a outra chapa sendo eleita, que acabe todas as polêmicas que passaram durante uma campanha, e que quem for eleito será o presidente do OAB de todos os advogados, sem distinção. Tenho certeza que o doutor Daniel é uma pessoa muito, muito íntegra, muito democrata, né? Como foi falado pela Márcia aqui, eu conheço, né, a família toda, sei de quanto ele é capaz de fazer ainda por
por essa ordem, né? E a gente deseja muita sorte, muito trabalho e uma luta pela frente. Com o senhor aí as suas considerações. Agradeço, né? Acho que falei demais já, né? Eu nem percebi de fato o tempo passar, né? Porque falar sobre a instituição é uma coisa muito corriqueira para mim, está muito natural, né? Quando a gente vive muito isso. Mas não posso deixar de encerrar agradecendo, né, pelo espaço aqui da TV Liberdade, ao professor Laelson, a todos que fazem a TV Liberdade, quem está aqui na operação, quem está nos bastidores, né, e dizer que a nossa pretensão, na verdade, é sempre fortalecimento da classe, é sempre estimular e aumentar a representatividade institucional, é fazer com cada um das advogadas, dos advogados, despertem a sensação de pertencimento a essa entidade tão importante. É despertar em cada advogada, em cada advogado, que ele não está acima nem abaixo de ninguém. Então eu encerro parafraseando também, né, Tiago Bonfim, ex-presidente, eu certa vez ouvi dizer que eu não sou melhor nem pior do que ninguém, sou igual. Melhor é a minha causa, é a causa da OAB. E aqui, somando aos agradecimentos de Daniel e também a tudo que a gente já colocou, convido a advocacia de Arapiraca, de toda a região, a advocacia de Alagoas, a votar com a gente, a votar Chapa 1, para escrevermos uma história de muita luta e de muita conquista nesses próximos anos. Dizer também que quem vota Daniel e Márcia, que vota Daniel e Márcia aqui na subseção, também deve votar Maiorano e Manuela na seccional, porque os nossos projetos são grandiosos e a gente precisa da seccional alinhada à subseção. Pois é, pessoal, acabamos de entrevistar, né, o candidato Daniel Fernandes, né, e a doutora Márcia, e conclamamos a vocês também, né, vão votar. Ele estava me passando aqui que são mais de 700 advogados e que tem que, no dia 19, vir votar. A votação, porque eu estou sabendo, será mais rápida, mais dinâmica, que é através da urna eletrônica. Se a gente ficar pensando, não, fulano já vai ganhar, eu não vou votar e tal. Então é bom que a gente tenha esse compromisso, um compromisso do advogado com a classe, faz parte do trabalho. Quem deseja uma OAB mais forte, compareça no dia 19 para fazer a sua votação e cumprir com o seu dever. E eu queria dizer que a TV Liberdade está aberta, né? Se inscreva no canal, ative o sininho para receber as mensagens, né? Já estou lá. E vamos para frente, vamos desejar que a TV Liberdade cresça igual vai crescer a OAB aqui na seção de Arapiraca. Que assim seja.